Chaves bíblicas para a prosperidade espiritual. Livro de Kennedy Reagan. Capítulo 1. Miséria. Bênção ou maldição? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Cristo nos resgatou. Se pararmos neste ponto, constataremos que Cristo nos remiu. Mas remiu de quê? O restante do versículo define: da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Está em Gálatas capítulo 3, versos 13. Gálatas capítulo 3, versos 14 já diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Não se poderia fazer um estudo correto sobre prosperidade sem abordar a grande verdade bíblica da redenção. Louvado seja Deus! Cristo nos resgatou da maldição da lei. A maldição da lei traz morte espiritual, enfermidade e miséria. A primeira maldição que Deus anunciou que viria sobre o homem por ele ter violado sua lei se encontra em Gênesis capítulo 2, versículo 17. Deus disse a Adão: no dia em que dela, da árvore da ciência do bem e do mal, comeres, certamente morrerá. Adão e Eva foi permitido que comessem do fruto de toda a árvore do jardim do Éden, exceto do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A maldição da morte espiritual foi lançada sobre eles por terem desobedecido a Deus. Em Gênesis capítulo 2, versos 22 e 24, ou seja, capítulo 3, versos 22 e 24, é narrado que o homem desobedeceu a Deus e foi lançado fora do jardim, a fim de que não mais comesse da árvore da vida. O homem se tornou então escravo do pecado e da morte. A morte sempre foi um mistério para o homem. Ela não fazia parte da criação nem do plano original de Deus. Na Bíblia, nos é revelado que a morte física é um inimigo de Deus e do homem. Em 1 Coríntios capítulo 15, versos 26, verificamos que a morte física é o último inimigo a ser destruído. Quando se morre fisicamente, o espírito e a alma deixam o corpo e vão para o lar eterno. Lucas capítulo 16, versículo 19 a 24. Há vários tipos de morte mencionados na Bíblia, mas devemos familiarizar-nos com estes três tipos. Primeiro, morte espiritual. Segundo, morte física. E terceiro, morte eterna ou segunda morte, que significa ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre. Apocalipse capítulo 21, versos 8. A morte espiritual se apodera do espírito de uma pessoa antes de se apoderar de seu corpo. A morte física é uma manifestação ou consequência
da morte espiritual. A morte eterna, ou segunda morte, é o estágio final da morte, ou seja, será o destino daqueles que estiverem espiritualmente mortos. A morte espiritual surgiu primeiro sobre a terra e, em seguida, manifestou-se no corpo físico, destruindo-o por completo. A morte física faz parte de uma lei que Paulo chama de a lei do pecado e da morte, como está em Romanos capítulo 8, versos 2, parte B. Quando Deus garantiu a Adão que no dia em que dela comeres certamente morrerás, não estava se referindo à morte física, mas sim à morte espiritual. Se o homem nunca tivesse morrido espiritualmente, jamais morreria fisicamente. O que é morte espiritual? Morte espiritual significa separação de Deus. No momento em que Adão pecou, separou-se de Deus. Quando Deus, na viração do dia, como era de seu costume, passeava dirigindo-se para conversar com Adão, o chamou: Adão, onde estás? Gênesis capítulo 3, versos 9, parte B. Adão respondeu: escondi-me, Senhor. Gênesis capítulo 3, versos 10, parte B. Ele já estava separado de Deus. Tendo Adão e Eva dado ouvidos ao diabo, como resultado houve a morte espiritual. Imediatamente após a queda de Adão e Eva, essa morte se manifestou na família humana. Caim, o primogênito de Adão e Eva, assassina o irmão. Gênesis capítulo 4, versos 8. O homem passou a condição de banido, condenado, lançado fora do jardim, sem bases legais para reaproximar-se de Deus. O homem, em seu estado decaído, não poderia responder ao chamado de Deus sem sacrifício. O ser humano estava impedido de falar com Deus, pois era mais que transgressor, mais que infrator e pecador. Jesus disse aos fariseus: vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8, versículo 44. Os fariseus eram muitos religiosos, iam à sinagoga, aos sábados oravam, davam o dízimo, jejuavam, dentre outras coisas. No entanto, mentiram sobre Jesus e o mataram. Logo, eles tinham características diabólicas. Louvado seja Deus! Isso explica por que o homem não pode ser salvo por sua conduta ou por suas boas obras. Precisa nascer de novo. Caso o homem não se tivesse tornado filho do diabo, poderia agir de forma justa e fazer tudo certo, mas, sendo filho do diabo, mesmo que tente agir certo, ainda assim irá para o inferno quando morrer, para o lago que arde em fogo e enxofre, na segunda morte. Por quê? Porque o homem, sendo como é, não poderia permanecer na presença de Deus. O homem precisaria ser salvo por alguém que pagasse a pena por seus pecados, que lhe proporcionasse um novo nascimento.
A tentativa de pegar uma mula velha, desajeitada e transformá-la em um cavalo de corrida não funcionará. Pode-se escovar os dentes dela, lustrar as patas, alimentá-la com o melhor alimento, com a melhor ração, treiná-la na pista todos os dias e abrigá-la no melhor estábulo. Mas, no dia da corrida, quando for dada a partida, tudo que ela fará será arrastar-se pela pista, porque se trata de uma mula e não de um cavalo de corrida. Para que a mula velha se transformasse em um cavalo de corrida, ela teria de nascer de novo como cavalo, o que seria impossível. O homem, contudo, através do novo nascimento, poderá ser um novo homem, uma nova pessoa, transformada, uma nova criatura em Cristo Jesus. A boa situação financeira de alguém não importa, nem sua boa formação escolar e religiosa. Um mero homem não pode permanecer na presença de Deus, pois sua natureza é pecaminosa. O ser humano está perdido, não pelo que faz, e sim pelo que é, pois sua atitude é resultado do que ele é. O homem não regenerado precisa da vida que vem de Deus, porque está espiritualmente morto. Louvado seja Deus. Mas graças sejam dadas a Deus, pois Cristo nos resgatou da morte espiritual. João capítulo 5, versículo 26, a palavra do Senhor nos diz: porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Jesus Cristo não tinha morte em si mesmo. Ele não nasceu como nós nascemos. Não continha a morte espiritual em si mesmo, como está em João capítulo 14, versos 30. Em Hebreus capítulo 2, versos 9, constatamos que Jesus provou a morte no lugar de todos. Ele levou sobre si nossa condição de morte espiritual. Note que em Hebreus capítulo 9, versos 26, nos é garantido que Cristo se manifestou para aniquilar o pecado, não pecados, bem entendido, pelo sacrifício de si mesmo. Como Jesus fez isso? Não se sabe, mas porque a Bíblia assevera que ele o fez, acreditamos. Por que Jesus experimentou a morte para que tivéssemos vida? Eu nasci em um lar batista, no sul dos Estados Unidos, e como tal, fui criado. Mais tarde, o Espírito Santo tomou conta da minha vida e passei para o meio pentecostal. Entre os batistas, durante anos, ouvi que Jesus se fez homem como nós, para que nos tornássemos como ele. Isso, porém, não significa que Jesus tinha se tornado pecador. Éramos nós os pecadores. Significa simplesmente que ele tomou nosso lugar como nosso substituto. No momento em que nossos pecados foram postos sobre ele, ele, ali naquele momento, tomava o nosso lugar e morria por nós. Não implica dizer que Jesus tinha espiritualmente a natureza do diabo. Significa tão somente que ele carregou os nossos pecados sobre si.
Lembre-se do que Jesus falou acerca disso no Evangelho de João. João capítulo 10, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim: o ladrão, o diabo, não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. João capítulo 5, versos 24, nos diz assim: na verdade, vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Louvado seja Deus. Em João capítulo 5, versos 24, Jesus não se refere à morte física, mas à morte espiritual. Em outras palavras, Jesus veio redimir-nos da morte espiritual e da consequente separação eterna de Deus. Quando nós lemos em Efésios capítulo 2, versos 1, ele nos diz assim: e nos vivificou estando nós mortos em ofensas e pecados. Nos versículos a seguir, lemos como essa redenção aconteceu em nossas vidas. Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, a palavra do Senhor diz: porque pela graça sois salvo, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não é por obras que uma pessoa é salva. Certamente cremos em boas obras, porque a Bíblia diz que fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Efésios capítulo 2, versículo 10. Mas não podemos salvar a nós mesmos por meio das boas obras. Nossas boas obras são resultado de termos nascido de novo e nos tornarmos novas criaturas, como está em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Pois nossa natureza espiritual mudou. Em outras palavras, sem Jesus, estamos simplesmente sem socorro e sem esperança. Sem Ele, não somos nada, mas, graças a Deus, Jesus entra em nossa vida se o aceitamos e faz-nos nova criatura, filho de Deus. Em Romanos capítulo 8, versículo 14 e 16, a palavra do Senhor diz assim: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Você já passou da morte espiritual para a vida espiritual? Caso sua resposta seja afirmativa, então Deus é seu Pai. Você consegue olhar para Ele e dizer: Deus Pai? Esse é o significado de Abba, Pai. O Espírito de Deus está dentro de você, testificando que você é um filho de Deus. Você tem o Espírito Santo clamando a seu Espírito: Abba, Pai? Se o tem, você nasceu de novo. Se ainda não o tem, pela graça de Deus, você pode aceitar a Cristo neste momento
Quando você o fizer, o Espírito Santo habitará em você. Em Cristo, passamos da morte para a vida. Como sabemos disso? Temos um testemunho em nosso espírito sobre o qual nos fala Romanos capítulo 8, versos 14 e 16. Nosso espírito nos confirma que somos filhos de Deus. O apóstolo João nos explica algo mais sobre isso. 1 João capítulo 3, versículo 14, nos fala assim: nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Você tem amado o seu irmão? Em Gálatas capítulo 5, versos 22, também há menção sobre o amor e o espírito humano regenerado. Mas o fruto do espírito humano regenerado é amor. Se você nasceu de novo, tornou-se nova criatura em Cristo. A Bíblia afirma que você foi transportado do império das trevas para o reino da luz. Colossenses capítulo 1, versos 13. Você foi redimido da morte espiritual. Em Gálatas capítulo 3, versos 13, é dito que você foi resgatado da maldição da lei. Louvado seja Deus. A maldição da lei também inclui enfermidade e miséria. A maldição da lei, a penalidade pela violação da lei de Deus, inclui morte espiritual, enfermidade e miséria. Muitas pessoas compreendem que em Cristo foram redimidas da morte espiritual e da enfermidade. Todavia, não percebem que foram também redimidas da pobreza. Observe o texto bíblico que está em Gálatas capítulo 3, versos 13, 14 e 29. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse, louvado seja Deus, aos gentios por meio de Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. 29. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros, conforme a promessa. Novamente, louvado seja Deus, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Mas o que é exatamente a maldição da lei? Há um modo de descobrir, verificar o que diz a lei. A lei está representada nos 5 primeiros livros da Bíblia, chamados Pentateuco. A primeira maldição mencionada está em Gênesis capítulo 2, versículo 17, parte B. No dia em que dela, da árvore do conhecimento do bem e do mal, comeres, certamente morrerá. Pelo que a Bíblia narra, Adão não morreu fisicamente. No dia em que ele e Eva provaram da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele só morreu fisicamente após 900 anos. Porém, no momento em que desobedeceu, Adão com certeza morreu espiritualmente. Louvado seja Deus! Portanto, dizer que Adão morreu não significa dizer que deixou de existir fisicamente, e sim que ele se separou de Deus.
Ainda que Adão permanecesse vivo fisicamente, espiritualmente ele estaria morto. Adão quebrou com seu pecado o relacionamento de amizade com Deus. Ao voltarmos aos primeiros 5 livros da Bíblia, encontramos em Gênesis, por exemplo, a morte espiritual como maldição da lei. E em Gálatas, que fomos redimidos da morte espiritual em Cristo, versos 13. Por intermédio de Jesus, passamos da morte para a vida. A morte física será destruída quando Jesus voltar. 1 Coríntios capítulo 15, versos 26. Colossenses capítulo 3, versos 4. Em Deuteronômio 28, a enfermidade e a miséria são citadas como maldições da lei. Em relação à enfermidade, lemos que é uma maldição consequente da violação da lei de Deus. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 58 a 61. A palavra do Senhor diz assim: se não tiveres cuidado de guardar todas as palavras desta lei que estão escritas neste livro, para temeres este nome glorioso e terrível, o Senhor teu Deus, então o Senhor fará maravilhosas as tuas pragas e as pragas da tua semente, grandes e duradouras pragas e enfermidades más e duradouras, e fará tornar sobre ti todos os males do Egito, de que tu tivestes temor, e se apegarão a ti. Também o Senhor fará vir sobre ti toda enfermidade, toda praga que não está escrita no livro desta lei, até que sejas destruído. Também lemos em Deuteronômio 28 que a miséria é maldição da lei. Deuteronômio capítulo 28, versos 15, a palavra do Senhor diz: será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor, teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os teus estatutos, que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão. Pois bem, quais são as maldições a que se refere esse versículo da Bíblia? Deuteronômio, capítulo 28, versículo 16 a 19, 38 a 40, nós vemos o seguinte escrito: maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. Lançarás muita semente ao campo, porém colherás pouco, porque o gafanhoto a consumirá. Plantarás vinhas e cultivarás, porém não beberás vinho, nem colherás as uvas, porque o bicho as colherá. Em todos os termos terá oliveiras, porém não te ungirás com azeite, porque o azeitona cairá da tua oliveira. Miséria é uma maldição. Prosperidade é uma bênção. Os versículos anteriores
falam claramente sobre a miséria. Mas, observando os primeiros versículos de Deuteronômio 28, aprendemos as bênçãos que sobrevinham pela observância da lei de Deus. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 a 14, nós vemos essas bênçãos. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e a criação das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito, louvado seja Deus, o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregarás os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Ora, o Senhor te confirmará para si por povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor e andares nos teus caminhos. E todos os povos da terra verão que é chamado pelo nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto da tua terra, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. E o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e fazer. Louvado seja Deus. E não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares após outros deuses para os servires. Essas são as bênçãos por guardar a lei de Deus. As bênçãos são para nós hoje. As pessoas questionam: bem, Deus disse isso apenas para Israel. As bênçãos por obedecer à lei de Deus e seus mandamentos não se aplicam a nós. Lembre-se de que Deus disse: quem dera que eles tivessem tal coração que me temesse e guardassem todos os meus mandamentos, todos os dias, para que bem lhes fosse a eles e a seus filhos para sempre. Deuteronômio capítulo 5, versículo 29. As promessas realmente foram feitas a Israel, baseadas na antiga aliança, mas observe o que a nova aliança estabelece acerca de cumprir ou obedecer às leis
e aos mandamentos de Deus. Romanos, capítulo 13, versículo 8, a palavra nos diz assim: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Gálatas capítulo 5, versos 14, nós vemos também o Senhor nos falando, porque toda a lei se cumpre numa só palavra nesta: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Atente para o que foi dito acima. Não deixe este mandamento fora de sua vida. Israel tinha de guardar os mandamentos de Deus para poder prosperar, mas sobre nova aliança também nós temos um mandamento a guardar a fim de prosperarmos. É o mandamento ou a lei do amor. Louvado seja Deus. Observe que Paulo, em suas cartas às igrejas, se dirigia aos gentios, não aos judeus. Por isso, entende-se que o apóstolo não falava apenas para israelitas. Assim, sendo, se amarmos, cumprimos a lei. Romanos capítulo 13, versículo 9 a 10. A palavra do Senhor nos diz assim: com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falsos testemunhos, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Voltando a Gálatas capítulo 3, depreende-se o porquê de não estarmos debaixo da maldição da lei. Gálatas capítulo 3, versículo 13, 14 e 29, a palavra nos diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Qual foi a promessa feita a Abraão? O que Deus lhe prometera. Essa promessa era de natureza tríplice. Em primeiro lugar, era uma bênção espiritual. Em segundo lugar, uma bênção física. Em terceiro lugar, uma bênção financeira e material. Se os israelitas, debaixo da velha aliança, recebiam as bênçãos divinas por guardarem a lei, assim também nós, debaixo da nova aliança, se andarmos em amor, teremos guardado a lei, e as bênçãos também virão sobre nossas vidas. Louvado seja Deus. Paulo assegurou para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo. Gálatas capítulo 3, versos 14, parte A. Ao deparar-me com essa verdade, percebi que não somente estávamos raspando o fundo do tacho, mas estávamos debaixo do tacho. O tacho estava sobre nossa cabeça. Todavia eu cria na palavra, louvado seja Deus, e continuei crendo e pregando-a. Finalmente saí de debaixo do tacho e pude ao menos chegar ao fundo dele. A partir de então comecei a escalar o topo. Não pense que isso aconteceu da noite para o dia, porque não é verdade. Atravessei vales e montanhas do leste do Texas
pregando sobre prosperidade sem ter ao menos uma moeda de 10 centavos no bolso. Eu possuía um carro usado com 4 pneus carecas e estepe algum. Eu aparentava qualquer coisa, menos uma pessoa próspera. Mas continuei pregando sobre prosperidade, porque acreditava que era possível. Eu sabia que se a Bíblia falava sobre o assunto, era verdade. Não importava se eu já tivesse obtido ou não essa prosperidade. Deus nem sempre acerta tudo no sábado à noite. Quando estamos em dificuldade, muitas vezes, as pessoas imaginam que fizeram algo errado, porque a solução divina não foi dada. Deus nem sempre liquida tudo todo primeiro dia do mês, tampouco no início de cada ano, mas cedo ou tarde, porém, o dia do acerto chega. E com certeza, quando esse dia chegar, você vai gostar de estar presente, caso tenha semeado a semente certa. Porém, caso tenha semeado a semente errada, não vai querer estar por perto quando o dia do acerto vier. Se você constatou que tem feito isso, é melhor que se arrependa imediatamente e invoque a cobertura do sangue de Jesus. Então Deus o perdoará e esquecerá o assunto. E você poderá prosseguir de forma correta. Como já mencionei, algumas pessoas afirmam que essa história de prosperidade é coisa do Antigo Testamento, mas em vários trechos da Escritura comprova-se que as bênçãos de Abraão, inclusive a de prosperidade, são também para nós, que estamos subordinados à nova aliança. Louvado seja Deus! No Antigo Testamento, de acordo com o livro de Deuteronômio, a miséria viria sobre o povo de Deus caso lhe desobedecesse. A maldição sobreveio porque o povo deixou de agir de acordo com os mandamentos e estatutos do Senhor. A palavra de Deus nos ensina que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Portanto, a maldição da lei deveria atingir-nos também. Mas, graças a Deus, em Gálatas capítulo 3, versículo 13, é garantido que Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Observe que Cristo se fez maldição por nós. Não está escrito que ele se fez maldição por si mesmo. Não. Jesus se fez maldição por nós. Ele se tornou nosso substituto. A maldição caiu sobre ele ao invés de sobre nós. Jesus aceitou-a para que pudéssemos ser livres da maldição. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, a palavra do Senhor nos diz: porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecesseis. Jesus Cristo, sendo rico, por nossa causa fez-se pobre, para que por sua pobreza pudéssemos ser ricos. Alguns poderiam dizer: isso significa apenas os ricos de espírito, mas isso não é verdade. O único aspecto em que Jesus se tornou pobre foi o material. Ele não se tornou pobre espiritualmente, porque os espiritualmente pobres não poderiam ressuscitar mortos. Se pudessem, qualquer um o faria. Os espiritualmente pobres não poderiam transformar água em vinho.
Não, Jesus certamente não era alguém pobre espiritualmente. Além disso, os espiritualmente pobres não poderiam alimentar 5.000 pessoas com o lanchinho de um garoto. Mas Jesus o fez. Os espiritualmente pobres não poderiam fazer as curas e os milagres que Jesus fez. Louvado seja Deus. Deus quer que seu povo tenha provisão abundante. Jesus se tornou materialmente pobre por nós. Ele foi nosso substituto. O texto bíblico nos assegura que Deus supriria nossas necessidades segundo sua riqueza em glória em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 19. Paulo se dirigia à igreja de Filipos, mas isso pode ser aplicado a todos nós. Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O texto fala sobre o suprimento de todas as nossas necessidades, inclusive financeiras, além de outras. Louvado seja Deus! De fato, nesse capítulo de Filipenses, Paulo se refere a coisas materiais e financeiras, uma vez que nos versos anteriores percebe-se que essas palavras foram ditas aos cristãos que haviam contribuído financeiramente com o ministério do apóstolo Paulo. 2 Coríntios capítulo 8, versos 9, está escrito: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre, por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. As pessoas interpretam mal a palavra rico. Alguns perguntam: você está dizendo que Deus vai fazer com que nós todos sejamos milionários? Eu não disse isso. A palavra riqueza, de acordo com o dicionário, significa grande quantidade, abundância. Em outras palavras, significa suprimento abundante. E é exatamente a isso que Paulo se referia em Filipenses capítulo 4, verso 19. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. O apóstolo não disse: o meu Deus há de suprir metade de suas necessidades. Ele disse todas. É uma promessa de provisão plena. Jesus mesmo recomendou em Mateus capítulo 6, versos 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto não diz que todas essas coisas seriam tiradas. Não. Essas coisas seriam acrescentadas. Mas o que seriam essas coisas? São benefícios materiais para alimentação, vestuário, etc. Tudo que representa nossas necessidades materiais. Muitas pessoas pensam que é um sinal de espiritualidade viver usando um chapéu rasgado, os sapatos furados e as roupas gastas. Mas não é isso que Jesus disse. E sim, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Compreendendo a lei de dar. Louvado seja Deus. Em Lucas, capítulo 6, quando Jesus prometeu: dai e ser-vos-á dado, versos 38, ele estendeu a mais de uma área. Ele também referia-se à área financeira. O restante do versículo diz: boa medida, recalcada, sacudida, transbordante vos darão, porque com a mesma medida com que medirdes, também vos medirão de novo. Eu creio que Jesus falou
a verdade. Observe que Jesus disse, vos darão. Obviamente, Deus está por trás de tudo, mas são os homens que vos darão. Recordo-me de uma ocasião em que dirigia uma cruzada em Dallas, no Texas. Um amigo meu morava lá. Ele ia às reuniões e eu o acompanhei até sua casa. Após 2 cultos, ele me entregou $100 naquela época. Corresponderiam a uns $2.000 atualmente. Esse amigo meu era professor de uma classe masculina em uma grande igreja daquela cidade. Ele declarou, irmão Hashim, dou os meus dízimos e minhas ofertas em minha igreja. Este dinheiro que lhe dei é uma oferta extra, além dos dízimos e das ofertas que costumo dar. Quero que saiba disso. Meu amigo prosseguiu. Temos um sujeito em nossa igreja, um evangelista, que dirigiu uma série de reuniões para nós. Na primeira noite ele pregou sobre Lucas, capítulo 6, versos 38. A partir de então não falou sobre outra coisa. Durante 2 semanas leu aquele mesmo texto todas as noites antes de pregar. Quando terminamos aquela série de reuniões, o evangelista comentou comigo que o pastor não sabia o que fazer, mas queria levantar uma oferta para a aquisição de um novo sistema de ar-condicionado. Ele prosseguiu. Isso ocorreu há mais de 40 anos, quando o dinheiro tinha mais valor. O sistema de ar-condicionado estava obsoleto e necessitávamos de um novo. O aparelho antigo era tão velho e ultrapassado que eles também precisariam colocar alguns dutos. Tudo isso custaria por volta de $10.000. O evangelista apenas disse, vou colocar minha Bíblia aqui no púlpito e vou abri-la em Lucas capítulo 6, versos 38. Não quero que vocês deem algo que estejam dentro de suas possibilidades. Quero que deem algo além de suas possibilidades. Venha e coloque a oferta sobre o versículo. Creiam e orem. Senhor, estou agindo de acordo com esse versículo. Com a medida com que estou medindo, quero ser medido também. Louvado seja Deus. Dar algo que você não pode é uma medida muito maior do que dar o que pode. Lembre-se do episódio narrado em Marcos, capítulo 12, versos 43. E em Lucas, capítulo 21, versos 3, em que Jesus observava as pessoas ofertando. Quando uma pobre viúva depositou 2 moedas, Jesus revelou que aquela viúva pobre depositara no gasofilácio mais do que todos. Por quê? Porque deu tudo o que tinha. Então aquele meu amigo prosseguiu. 3 empresários conversavam comigo e pediram-me para orar. Falaram comigo ao fim da aula da escola dominical. Assim que nos dirigíamos ao salão para o culto matutino, esses empresários estavam em apuros. Aliás, os banqueiros e os agentes financeiros disseram a 2 deles que seria decretada a falência de suas empresas. O outro empresário também estava bastante endividado. Eu sabia que se esses homens ofertassem, daria algo que eles não podiam, porque não tinham nada para dar. Mas um dos empresários me disse, mais tarde, que ele se dirigiu até o altar e colocou seus últimos $300 sobre a Bíblia. Outro, que também estava com problemas financeiros, deu $500. E o terceiro, que estava à beira da falência, deu $200. O professor da escola dominical continuou. Sou testemunha de que em um período de 30 dias, todos aqueles 3 homens saíram do vermelho
e ficaram em boa situação nos negócios. Eles honraram a Deus e Deus os honrou. Mas perceba que eles não deram apenas louvado seja Deus para obter algo. Isso seria louvado seja Deus. Algo sem interesse algum. Eu quero dizer que eles honraram a Deus e Deus os honrou. Conserve, louvado seja Deus, as coisas dentro da perspectiva certa. Em outras palavras, tenha atitudes e motivações corretas. Agindo assim, ao ofertar, você poderá crer em Deus e obter retorno daquilo que foi ofertado. Louvado seja Deus. Honre a Deus com sua fé, com suas ofertas, com motivações corretas.